Olá pessoal, eu sou Maria Raquel, professora de redação, e hoje a gente vai falar da competência 2 do Enem. Você que acompanhou a primeira aula semana passada, você viu alguns elementos da competência 1 e a gente segue hoje com a competência 2. A competência 2 do Enem, ela é bem especial, porque ela avalia 3 elementos da redação. O primeiro, se você compreendeu a proposta de redação, ou seja, se seu texto foi adequado ao tema e à proposta. O segundo, se você fez um texto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. E o terceiro, se você teve um uso produtivo do repertório sociocultural. Então, esses são os 3 elementos que a competência 2 do Enem avalia. E olha que interessante, se você tirar 0 na competência 2 do Enem, você vai tirar 0 no texto inteiro. Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial com essa competência. Por quê? Primeiro, se você tirar 0, é porque ou você fugiu do tema ou porque você não fez um texto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. E isso é suficiente para zerar a sua redação. Então, vamos ter cuidado. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje é a compreensão da proposta. Depois a gente vai seguir para os limites estruturais e na próxima aula, quarta-feira que vem, a gente vai trabalhar o uso produtivo do repertório sociocultural. Portanto, vamos acompanhar, não percam a próxima aula também. Então vamos lá, gente. Eu coloquei aqui para vocês uma pequena definição. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. E a gente vai começar a falar sobre compreender a proposta de redação. Muita gente acha que tema é sinônimo de assunto, e isso não é verdade. Por exemplo, lá em 2013, o tema era efeitos na implantação da lei seca no Brasil. Essa era a frase tema que a prova de redação do Enem colocou lá na proposta. Muita gente escreveu um texto sobre a mistura de álcool e direção. Tem a ver com a lei seca? Tem, mas nem sequer mencionou a lei seca. Pronto, isso aí já se configura uma fuga ao tema. Então é importante que a gente entenda cada palavrinha para não ter esse risco. Olha só, aqui tem efeitos na implantação da lei seca no Brasil. Não basta apenas eu falar da existência da lei seca, eu preciso focar nos efeitos dessa implantação, beleza? Lá em 2014, por exemplo, o tema era publicidade infantil em questão no Brasil. Primeiro, muita gente fugiu do tema neste ano de 2014, por quê? Porque entendeu que era publicidade feita por crianças e não uma publicidade cujo alvo era a criança, né? Então, também tangenciou o tema. Em questão, em debate, na atualidade, as implicações, causas, consequências, tranquilo? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tema de 2015. Bom, primeiro, não adiantava apenas a gente falar de desigualdade de gênero, a gente tinha que focar na violência contra a mulher. E não adiantou também só focar na violência. Tem uma palavrinha aqui, ó, que é a persistência. O que é a persistência? É porque persiste, porque que até hoje ela não foi erradicada, não foi combatida. Seria interessante, então, a gente buscar as causas dessa persistência no nosso texto. Lá em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Também teve muito problema com os candidatos esse ano, porque muita gente fez um texto todo cheio de propostas de intervenção e não problematizou, não argumentou. Também é um problema porque não fez um texto dissertativo argumentativo, né? Se valeu mais da injunção e não da dissertação. E caminhos indica você entender quais são os caminhos de combate, porém combater é erradicar. Erradicar é tirar as raízes, né? Então, eliminar as causas. Seria também interessante a gente ter um texto com foco nas causas da intolerância religiosa no Brasil. Em 2017, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Não adiantava também falar de deficientes de uma forma geral, não adiantava falar só de formação educacional de forma geral. Era para a gente cruzar 3 elementos. Primeiro, desafios, o que dificulta essa formação educacional, elementos da educação e desse percurso que a educação traz na vida dos surdos e as peculiaridades deste grupo específico aqui, né? Em 2018, a gente ainda não sabe o que vai cair, mas vamos supor que seja desafio da gestão de resíduos sólidos no Brasil.
Pensando nisso, eu bolei uma proposta para vocês, que vocês podem baixar. E eu gostaria muito que agora vocês dessem um pause aí para ler com muita atenção a coletânea de textos motivadores. Por quê? Porque compreender o tema não é simplesmente esta frasezinha, né? Compreender o tema implica compreender também os textos motivadores, o que a gente chama de uso produtivo da coletânea de textos motivadores. Lembrando que a prova do Enem, de redação, é uma prova não só de escrita, é uma prova também de leitura. E para a gente fazer um texto muito adequado à proposta, é preciso também de ter uma leitura muito precisa dos motivadores. Então vamos lá, dá um pause, daqui a pouco a gente retoma. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que é esse uso produtivo, como o exemplo que eu dei para vocês. Vocês perceberam que lá no texto 1, vocês viram um contexto legislativo, ou seja, vocês leram uma lei aplicada no Brasil lá em 2010. É muito comum, pessoal, na coletânea de textos do Enem, da prova de redação, que tenha um texto ou falando de direitos ou de legislação específica, né? Se você for parar para pensar, todos os últimos temas tiveram legislações recentes a respeito deste mesmo assunto. Então, é interessante a gente ficar também de olho nesses acontecimentos aí do mundo legislativo. Então, esse primeiro texto, ele traz o contexto legislativo, ele mostra quais são as leis, como que o Brasil opera do ponto de vista da legislação em relação a esse tema, no caso, em relação à gestão de resíduos sólidos no Brasil, né? E aí o texto 2, ele começa a problematizar. Ele coloca uma problematização mostrando o aumento da produção de resíduos sólidos, ou seja, a persistência da destinação inadequada. Vocês concordam que a relação do texto 1 com o texto 2 é uma contradição? O texto 2, ele prova que a legislação mostrada no texto 1 não é assim tão eficiente. Então, a gente já tem aí uma possibilidade argumentativa. E aí, vocês leram também o texto 3, né, que fala da alta produção de lixo, do baixo índice de reciclagem, que demonstra a ineficiência do poder público, que demonstra também a postura inadequada da população. E aí a gente já entende. Além desse texto também contrapor o texto 1 lá em cima, ele mostra que a gestão está inadequada tanto por parte do poder público quanto por parte da população, né? Cada um com suas funções e deveres em relação à gestão do lixo. Então, o texto 1, ele mostra o contexto legislativo, o 2 começa a problematizar, o 3 reitera essa problematização, mostrando causas tanto individuais quanto públicas, do poder público, e aí depois, no último texto, é um texto publicitário. É muito comum e tem aparecido muito no Enem um texto publicitário, né? É comum ter um infográfico, como vocês viram aí no texto 3, é comum ter um texto legislativo ou de direitos, como vocês viram no texto 1, e é muito comum também aparecer um texto publicitário. E muita gente negligencia esse texto. Lê e fala assim, ah, tá, ok, é só uma propaganda de conscientização. Mas não, né? Tem muitas informações interessantes que a gente pode aproveitar no texto publicitário, por exemplo, né? Quando você lê esse texto, você entende a função social da publicidade, mostrando que a reciclagem pode ajudar muita gente do ponto de vista financeiro. Beleza, agora, pessoal, que a gente já leu com muita atenção os 4 textos, vamos tentar entender qual que é a lógica que eles, em conjunto, operam, né? Texto 1 mostra que em 2010 teve uma legislação, mostra o contexto legislativo. Texto 2 contrapõe, então teve um contexto legislativo, tem legislação, entretanto não está sendo cumprida, nem pelo poder público, nem pela sociedade. Isso é muito ruim, porque cuidar bem do lixo tem interesses, inclusive, sociais, tem relevância, inclusive, social. A gente tem aí, então, um ponto de partida que vai te ajudar a montar o esqueleto do seu texto. Tranquilo? Muita gente me pergunta se pode ou não utilizar os elementos do texto motivador. Gente, copiar, definitivamente não. Mas a gente pode entender qual que é o direcionamento argumentativo e a gente pode utilizar, sim, algumas informações. Por exemplo, os dados do texto 2 e do texto 3, eles podem ser utilizados na construção e na validação dos seus argumentos. Tranquilo? Mas copiar, não, porque isso pode, inclusive, também fazer com que você perca muitos e muitos pontos, ou até zere a redação, de repente. Bom, agora que a gente já leu todos os textos,
eu queria muito que vocês tivessem clareza de que compreender a proposta de redação é compreender a frase-tema e relacionar essa frase-tema com os textos. É isso que vai te dar o direcionamento argumentativo. Tranquilo? Bom, a partir de então, você vai mobilizar os argumentos, selecionar os argumentos que você acha mais relevante, né? E distribuí-los em uma estrutura do texto dissertativo argumentativo, também avaliada pela competência 2. Então, vamos falar um pouquinho agora desses limites estruturais. Você já deve saber que o texto dissertativo argumentativo é dividido em 3 planos estruturais. O primeiro plano é a introdução, que tem 2 funções, basicamente. Contextualizar e apresentar uma tese, um ponto de vista, né? É interessante que você antecipe, na delimitação de sua tese, a natureza argumentativa, os seus argumentos. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, isso vai ficar mais claro, né? E são várias as estratégias de contextualização. Por exemplo, você pode contextualizar com um filme, com um livro, com alguma analogia, com algum argumento de autoridade, ou então até mesmo, por que não, né, com algum dado do texto motivador. E depois seguindo para a tese com seu ponto de vista claro e evidente. Tranquilo? E aí a gente segue para o desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ter no mínimo um parágrafo e no máximo 3. Né? Não estou falando uma regra do Enem, estou falando o que é mais adequado. Mas o que a gente entende que é mais interessante é um texto com 2 parágrafos. É claro, né, a gente tem preferências e tudo, mas para validar e ter consistência argumentativa, 2 parágrafos fica excelente, né? E o que a gente faz no parágrafo? Retoma a ideia central, que já foi apresentada na tese, fundamenta por várias estratégias de fundamentação, que a gente vai ver lá na aula de competência 3, e depois a gente problematiza. O que é problematizar? É se perguntar quais são os efeitos, quais são os impactos. Eu tenho certeza que você tem um professor ou um corretor de redação que sempre pergunta, e daí? E daí? É isso, é o caminho da problematização. O que isso traz de ruim para a sociedade? O que isso traz de ruim para a questão política? O que isso traz de ruim para a cidadania, que é uma preocupação muito latente assim, nas provas de redação do Enem? Né? O que o meio ambiente sai perdendo com isso? Então, a problematização é falar dos desdobramentos, dos impactos daquele problema que você está desenvolvendo. Tranquilo? E essa problematização é muito interessante que a gente faça uma relação com a cidadania. Segundo parágrafo é a mesma coisa. Ideia central, fundamentação e problematização de um argumento que você já antecipou na sua tese. Pessoal, mais uma vez, lembrando que a problematização é interessante que se relacione com a cidadania. O que é cidadania? Mais ou menos 3 pilares a gente pode entender a cidadania. Primeiro pilar, direitos iguais. Sim, temos uma Constituição de 88, carinhosamente apelidada de Constituição Cidadã, né? Então, nesse sentido, o brasileiro tem cidadania. Segundo pilar, a gente fala de justiça social, quer dizer, esse direito ele é para todo mundo, todas as pessoas têm os mesmos acessos aos mesmos serviços, né? E aí a gente sabe que não, é um caminho de problematização também. E o terceiro pilar da cidadania, a questão da participação política, representatividade, participação, por exemplo, em manifestações, etc. Só para vocês terem uma ideia breve aí. Então, a gente pode problematizar seguindo o caminho da relação com a cidadania do Brasil. Beleza, gente? E aí, finalmente, a gente vai para a conclusão. Importantíssimo que você feche o texto e retome a tese. Ao contrário do que muita gente faz, do que muitos candidatos e candidatas fazem, a conclusão ela não é só um espaço destinado à proposta. Ela também é necessário que a gente feche o texto, né? Que a gente dê uma cara de conclusão. Para isso é importante, por exemplo, o uso de conectivo. Portanto, é um exemplo de conectivo que pode ser utilizado. Então, retomar a tese, elaborar a proposta de intervenção com alto nível de detalhamento. E sobre esse detalhamento, a gente vai falar na nossa última aula, que vai ser sobre a competência 5 das competências do Enem. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês, para facilitar a organização do texto, é reproduzir a estrutura do parágrafo padrão, que é aquele que tem no mínimo 3 períodos, com o tópico frasal, que retoma a ideia central do texto, o desenvolvimento e um fechamento aí, que pode ser a problematização. Beleza? Então, agora você teve uma ideia do que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Essa que, se você não cumprir, seu texto vai ser zerado. Bom, e aí eu queria mostrar para vocês algumas possibilidades de fazer uma tese.
E eu vou utilizar o tema que eu bolei para vocês para essa semana para mostrar esses exemplos. A gente pode, pessoal, por exemplo, fazer uma tese com foco nas causas do problema em questão. Olha só como é que ficaria para o problema do lixo. A reprovável gestão de resíduos sólidos do Brasil deve-se a fatores culturais e políticos que precisam ser revisados. Primeiro elemento que tem que ter uma tese. Modalização, para o ponto de vista ficar explícito, ficar claro. Temos aqui, ó, reprovável gestão de lixo. E quando eu falo também que precisam ser revisados, isso demonstra o meu ponto de vista. Aqui nessa tese, eu também antecipo a natureza argumentativa. Por exemplo, fatores culturais. Então, em um dos parágrafos do desenvolvimento, eu vou aprofundar nesses fatores e em outro, aprofundar nos fatores políticos. Então, é interessante porque a gente tem ideia do que vai ser o texto e o ponto de vista está claro. Eu posso também, pessoal, fazer um texto com foco nas consequências. Como assim? Quais são as implicações? Né? Com foco, em outras palavras, na problematização. É necessário que se adote no Brasil uma melhor gestão de resíduos sólidos a fim de que se minimizem os danos ambientais e sociais causados pelo manejo inadequado do lixo. Bom, eu mostrei que o manejo é inadequado, né? E mostrei quais são as consequências. Uma consequência social e a outra ambiental. A gente já tem aí um para cada parágrafo do desenvolvimento. Bom, uma tese que eu gosto muito é quando a gente junta esses dois elementos, foco nas causas e nas consequências. Olha só como é que fica. A reprovável gestão de resíduos sólidos no Brasil deve-se a fatores culturais e políticos que precisam ser revisados a fim de que se minimizem os danos ambientais e sociais causados pelo manejo inadequado do lixo. Então, a gente já tem aí duas causas, uma cultural e uma política, duas consequências, né, uma ambiental e uma social. Então, o seu texto fica praticamente resumido nessa tese aí. Beleza, gente? Tem outras também possibilidades de construção de tese. Uma tese bem interessante, mas que não se aplica a todos os temas, é a tese por contraste. Né? Quando eu mostro, por exemplo, o que está no direito, o que é a realidade, uma legislação, mas o que acontece de fato, né? O que deveria, idealmente, o que se esperaria, mas o que acontece de fato. Então, estabelecer um contraste também é uma possibilidade interessante de tese. Né? Olha só para esse tema como que ficaria. Apesar dos avanços legais adquiridos com a instituição desde 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lamentavelmente, a gestão do lixo no Brasil hoje ainda é um grave problema que precisa ser revisado. O que eu estou colocando aí? Né? Que a gestão não está boa, apesar da lei. Para esse tema também é bem interessante, porque o texto motivador, o número 1, falava bastante da lei, e os outros dois seguintes mostravam como que essa lei não estava sendo cumprida. Então, é uma tese que dialoga muito com a coletânea. Né? E, finalmente, uma tese que de vez em quando a gente faz e dá uma salvada é a antecipação da proposta. É necessária a adoção de uma postura enérgica do Estado a fim de qualificar a gestão do lixo, dos resíduos sólidos no Brasil, na redução, na reutilização e na reciclagem do lixo. Bom, pessoal, tem muita gente que escreve uma tese um pouco genérica, por exemplo. Nesse sentido, medidas são necessárias para que se resolvam tais impasses. Não é errado, não. É correto, você pode fazer isso, mas é mais interessante que você se adeque essa frase ao seu texto, ao seu tema. Né? Por exemplo, aqui ó, eu antecipei de fato a agente que eu vou trabalhar. Né? Eu antecipei o tema também. Né? Mostrei a importância da reutilização e da reciclagem e da redução do lixo. Então, é uma proposta que, de fato, está amarradinha no seu texto, na sua proposta, e não genérica, que vale para tudo. Tranquilo? Bom, então hoje a gente trabalhou os dois primeiros pilares da competência 2. Semana que vem a gente trabalha o terceiro, que é mais difícil para a maioria das pessoas, que é o uso produtivo do repertório sociocultural. Lembrando, pessoal, que para escrever um texto você mobiliza 3 repertórios. O seu repertório autoral, que é a forma como você interpreta as informações, o repertório dos textos motivadores, que a gente já viu hoje, e o repertório sociocultural, que a gente vai ver na próxima aula. Espero vocês. Boa escrita, bom treino e até lá!